Pergunta 717. Que há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Olha lá, vamos prestar atenção. Então, ele não está tratando aqui do que o que é rico só porque ele é rico, do bilionário só porque ele é bilionário. O que pensar daqueles que, usando a ideia, né, a teoria básica do capitalismo, né, porque o capitalismo ele parte do princípio que todos os recursos da Terra são ilimitados, infinitos. Isso não é possível. Então, não é possível ter um crescimento infinito com recursos finitos, ok? Beleza. Isso não significa que nós atingimos esse limite. Se o limite dos recursos da Terra estão aqui, né, a gente ainda tem muita coisa ainda para distrair de recursos da Terra. Mas a teoria é de que os recursos são infinitos. Não são. Mas a questão aqui não é do fato de ser milionário, de ser rico, de ser bem de vida, de ser rico, de ser milionário ou de ser bilionário. A questão aqui está, presta atenção, nos que querem acumular, ok? Com prejuízo para aqueles que faltam o necessário. É a frase que está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Numa sociedade regida pela lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Essa é a questão. Então, o que pensar daquele, por exemplo, que quer que o seu país tenha cada vez mais recursos e que o seu cidadão compra o combo, né? O hambúrguer de 400 gramas de 2,5 kg e um balde de refrigerante de 2 litros, enquanto tem países que a pessoa está morrendo de fome, porque os recursos daquele país, por causa da lei manipulada pelo outro país, tem que ser mandado para aquele onde as pessoas morrem de gordura no fígado. Por quê? Porque por causa do egoísmo, né? Isso, estamos falando de estados, podemos falar de empresas e de indivíduos. O que pensar desses seres? Esses seres, eles são iluminados, abençoados, eles fizeram por merecer, eles acordavam cedo, é isso? O que pensa? O que a doutrina espírita pensa desses indivíduos? Esses indivíduos desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então essas pessoas vão ter que se arrepender, expiar e reparar todo o mal que tenham feito. Muito bom, né? Então, as pessoas que querem enriquecer, não porque é importante aquela empresa ter um lucro cada vez maior, enquanto que o povo tem cada vez menor salário, como os deputados, né, que têm poder de aumentar os seus salários. Não, mas o salário não pode ser vinculado ao salário mínimo. Por quê? Porque se eu aumentar o salário mínimo, o salário deles não pode aumentar tanto. São pessoas que vão ter que se arrepender, expiar e reparar a maldade fruto do egoísmo deles. Jorge, esse é o discurso do coelhinho. Não, cadê o coelhinho? Não, isso aqui é doutrina espírita. Não estamos condenando o rico, não estamos condenando a riqueza, não estamos condenando os países ricos, nem os bilionários. Não. Nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, que diz que se
você acumula mais, fazendo com que outros ganhem menos, você está desprezando a lei de Deus e vai ter que reparar, expiar o mal. Isto é um mal. Doutrina espírita. Comentários de Kardec. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Ó, que tem de absoluto no limite do necessário e do supérfluo? Quem estabelece? Ninguém. Cada um vai saber o que é necessário e o que é supérfluo. O que é necessário é aquilo que eu preciso fazer uso para desempenhar uma tarefa, para desempenhar uma função, para desempenhar qualquer coisa neste mundo. E o que é o supérfluo? É aquilo que eu não necessito. Simples assim. Então, cada situação social, econômica, de latitude, de época, tem as suas necessidades. Olha lá. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Então, não é você viver largados e pelados. Você vai ter um estilingue para caçar. Não precisa disso. Você pode ter seu carrinho, seu carro elétrico. Você pode ter o seu carrinho V8, tudo vai depender. A gente também não tem que aqui ficar criando regras, cada um deve saber. Então, para algumas pessoas, ter jatinho é necessário. Para outras pessoas, ter carro é supérfluo. Então, vamos entender essas coisas. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. Quem regra as coisas é o livro Conduta Espírita? Não. É a Federação Espírita Brasileira? Não. É o Serviço Internacional Espírita? Não. É a Federação Mundial de Espiritismo? Não. Quem regra as coisas? Vamos ler de novo. Cabendo à razão regrar as coisas. Por isso que a doutrina espírita não é aceita nem por certos dirigentes, porque eles querem controlar, né? E a doutrina espírita não fala nada de controle a ninguém. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Aqui que está a questão, né? Então, se você requer acumular em detrimento de outros que vão faltar ao necessário, você está o quê? Ferindo a lei de caridade, ferindo a lei de justiça, ferindo a lei de igualdade. Esse é o problema. Não, mas a lei de liberdade te faculta. Mas você ferindo outras leis, todas as leis que são feridas têm que ter o processo que a doutrina espírita nos traz. Arrependimento, expiação e reparação. Mas eu estou fazendo uso de uma lei moral e está ferindo 4, certo? Essa aqui não vai te cobrar nada, mas essas 4 aqui você vai ter que reparar. Essa é a questão. Por isso que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Os que vivem à custa, olha lá, os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, isso é, ele parece ser um civilizado, ele parece ser um espírito. Nossa, olha, Deus deu uma missão a ele de liderança. O Elon Musk é um espírito iluminado porque ele está ali. Não, ele herdou a fortuna, né? Agora, o uso que ele vai fazer disso não quer dizer que ele é um ser civilizado. Ele pode ter apenas o verniz. Claro que aqui é só apenas um exemplo, tá? Não tem nada a ver com Elon Musk, é apenas um exemplo. Como muitos há que da religião só tem a máscara. Estamos falando de
Então ele está levando o desenvolvimento para o Congo. Ele levou 3 empresas dele para sugar todos os recursos do Congo. Ele está levando o desenvolvimento? Não. Precisamos levar a liberdade para aquele país, porque tem poços de petróleo. Não, você está apenas extraindo o recurso para engordar cada vez mais a sua conta e os cidadãos do seu país, e aquele povo lá não melhora em nada. Se fosse um mundo regido pela lei do Cristo, nós vamos aqui, mas precisamos que parte desse lucro tem que reverter para a produção da melhoria daquele país. Aí sim, né? Mas eles não estão preocupados com isso, estão preocupados só com o lucro. Essa é a questão.